Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre a nossa temática criança e natureza. Hoje que é o dia do pedagogo e da pedagoga, então deixo aqui parabéns a todos os pedagogos, né? E obrigada por esse trabalho tão dedicado e tão necessário que nós todos, né? Nós todos pedagogos, então, contribuímos na nossa sociedade, né, de uma forma muito importante, que é trabalhando o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil, né, desde a educação infantil ao longo dos anos iniciais, e dando o caminho, então, né, para que ele se torne um adulto, uma pessoa consciente, crítica, responsável, né, todo esse trabalho começa na base, lá na educação infantil, com um pedagogo ou uma pedagoga, né. Então, parabéns a todos os pedagogos mais uma vez. E hoje nós vamos dar uma continuidade, então, na nossa temática, criança e natureza, né, que nós havíamos começado no nosso vídeo anterior. E hoje, então, eu trago algumas possibilidades bem simples, tá, que a gente pode trabalhar lá na educação infantil para aproximar este contato da natureza com a criança, né, fazer com que isso se torne possível de uma forma muito simples, desde lá do berçário, iniciando no berçário, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a experimentação e sobre algumas atividades que podem levar a criança a ter esse contato com a natureza, mesmo que seja de uma forma muito simples, né? Iniciando, então, vamos passar aqui, vamos falar um pouquinho da experimentação, certo? Nós sabemos que a experimentação ela é fundamental, principalmente na etapa da educação infantil, porque é por meio dos experimentos ou daquilo que a gente está proporcionando que a criança entre em contato, né, por meio de uma prática ou de uma experimentação, é por esse modo, é por meio desta, que ela vai se apropriando dos conceitos que o professor quer trabalhar, né? Então, sejam por meio de alguns experimentos, ou de uma atividade muito simples, uma atividade prática simples, a criança, a partir dela, manuseando, observando, investigando, é que ela vai começar a compreender, a desenvolver os conceitos que o professor quer trabalhar num determinado conteúdo, né? Então, a atividade prática, ela vai possibilitar que a criança manuseie, experimente, né? E a partir deste manuseio de objetos, de materiais concretos, ou de um experimento, ela vai conseguir, então, fazer as relações entre os conceitos, entre os conhecimentos, para gerar um novo saber, né? A partir daquilo também que ela já sabia sobre aquele assunto. Então, é por meio dessas práticas que eles vão relacionar esses conceitos, esses conhecimentos, para desenvolver novos conceitos, certo? Então, a experimentação é muito importante que nós que a gente possa promover experimentações para as crianças desde lá do berçário. Tá? Então, são por meio dessas atividades práticas que são, né, elas trazem possibilidades de abordar as diversas áreas do conhecimento. Então, nós vamos estar compartilhando aqui algumas ideias para a área das ciências da natureza, tá? Em cada faixa etária da educação infantil, essa é a ideia de trazer a cada vídeo algumas atividades que vão possibilitar que a criança possa ter este contato com a natureza e, a partir dessas atividades, possa começar a desenvolver conceitos novos. Tá? Começando hoje, então, com o berçário. Vamos começar, então, pelos bebês. Tá? Como eu já comentei, nós já sabemos, nós temos isso já como certo, que na faixa etária das crianças bem pequenas, né, dos bebês, é extremamente importante este estímulo do material concreto, né, daquilo que ele possa tocar, sentir, ver, experimentar, né, mexer, manusear. Então, todos esses processos são muito importantes desde lá o berçário, porque isso é o que estimula o crescimento e desenvolvimento cognitivo da criança, certo? Então, partindo da concepção de criança que nós temos lá na BNCC, que diz o seguinte: a criança é, então, um ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores, e que constrói conhecimentos,
se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação nas interações com o mundo físico e social, não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ou seja, o que a BNCC enfatiza quando ela fala do conceito de criança? É um ser que observa, questiona e levanta hipóteses, né? A criança também faz julgamentos, assimila valores, constrói conhecimentos e se apropria dele. Então, ela precisa dessa sistematização de conhecimentos, né? Entre o mundo físico e o mundo social, e os conhecimentos que ela está aprendendo ali na escola, está desenvolvendo na escola. Então, ela passa por todos estes processos desde bem pequena, tá? Então, o que o professor, olhando para essa concepção de criança e pensando como é que ele vai possibilitar que a criança observe, questione, levante hipóteses, que ela julgue e assimile conhecimentos, né? Partindo, então, deste conceito, dessa concepção de criança que nós entendemos, tá? Que não é mais aquela criança que recebe tudo pronto, ela precisa buscar, ela precisa investigar e manusear instrumentos, experimentar, né? Então, partindo do conceito desta concepção de criança que nós temos lá na BNCC, e estando cientes de que ela precisa conviver, brincar, participar, explorar, se expressar e se conhecer, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que também nos traz a BNCC, tendo ciência disso tudo, a gente vai, então, possibilitar que essa criança possa interagir com a natureza ou com elementos da natureza, tá? Porque é uma das formas que vai fazer este desenvolvimento integral acontecer, tá? Nós já conversamos sobre por que é importante esse contato, essa presença da natureza e a criança inserida neste local, né? Porque é importante para a sua saúde também, principalmente. Então, tendo consciência do que ela precisa conviver, brincar, participar, explorar, se conhecer, expressar, a gente pode, por meio de atividades com elementos da natureza, elementos naturais, ou no próprio ambiente natural, possibilitar que todos esses direitos da criança, né, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sejam explorados. Okay? Então, podemos promover as ciências em turmas de berçário, né? Por meio do contato direto da criança com alguns elementos da natureza. Então, alguns exemplos eu vou mostrar para vocês agora de como que a gente pode, então, introduzir elementos da natureza no cotidiano dos bebês, por exemplo, do berçário. Né? Como que eles podem conhecer, manusear, experimentar esses elementos, tá? Então, a gente tem aqui uma atividade muito simples, que eu tenho certeza que todo mundo já conhece, que é a caixa da natureza. Tá? É uma atividade que ela é trabalhada também no maternado, nos jardins, mas que ela também pode ser iniciada lá nos berçários. Né? Então, a atividade consiste em montar uma caixa com elementos da natureza. Então, o professor pode trazer esses elementos na caixa, ele pode levar as crianças até um ambiente e coletar com elas esses elementos e depois deixar um momento em que elas possam conhecer o que tem ali dentro da caixa, que elas possam pegar, tocar, manusear cada elemento, né? E a partir destes elementos naturais que elas vão estar em contato dentro da caixa da natureza, é que vão, então, aos poucos se despertar o interesse dessa criança por conhecer estes elementos, saber de onde eles vieram, né? As folhas, de onde vêm as folhas, quais são as cores das folhas, a pinha, de onde que vem do pinheiro, o que é a pinha dá, que é o pinhão. Todas essas relações, elas podem ser iniciadas já lá com os bebês. Todo esse diálogo já pode ser iniciado lá. Nomear os objetos, conversar sobre eles, tá? O trabalho com esses objetos podem levar ao início de um desenvolvimento da motricidade fina também. Depois, esses objetos eles podem ser utilizados para outras atividades que eu vou mostrar mais para frente, tá? Que pode partir, então, desta caixa da natureza, que a turma pode ter uma caixa só ou mais de uma, tá? E tem que ser dado um tempo para que essas crianças possam explorar o que tem ali dentro, né? Com cuidado para que não vá nada à boca, mas que elas possam
tocar, apertar, sentir, ver o que é, tá? A segunda atividade também, eu acredito que todo mundo já conhece, que se trata do tapete sensorial. O tapete sensorial, ele é utilizado para as crianças conhecerem as diversas texturas, né? E ele pode ser adaptado para ser colocado, utilizado nesse tapete, elementos da natureza, né? Muito próximo do que é a proposta da caixa, só que aqui seria feito um tapete mesmo, onde as crianças vão poder caminhar, andar ali por cima, tocar, apertar também, sentir, né? Porque no berçário eles precisam ter essa sensibilidade, eles precisam testar essas texturas, conhecer essas texturas diferentes, né? Então, essa é mais uma ideia de se realizar lá no berçário, né? Então, também vai despertar o interesse da criança por conhecer esses elementos, por saber como que elas são, quais são as suas texturas, se é áspero, se é liso, o que é maior, o que é menor, né? As cores, tudo isso podem ser desenvolvidas a partir desse tapete de texturas que vai ser proporcionado ali, desenvolvido com as crianças. Tá? Então, deixar que elas sintam os elementos e percebam as diferenças entre eles, né, é muito importante também. Outra ideia, básico, né? Possibilitar que a criança brinque na natureza. Né? Se tem lá o pátio da escola, com gramado, com folhas, tem árvores, tem terra, areia, deixar que ela vá, que ela brinque, que ela encoste, que ela se suje, né? A gente tem que parar com isso de criança não pode se sujar, na educação infantil não existe como, porque ela vai se sujar, ela vai experimentar e ela vai se sujar. E que isso não é um problema, né? Então, a criança vai poder brincar na terra, vai poder sentir a terra, a areia, as árvores, e todo um diálogo vai ser construído em cima disso. Da onde vem a terra, da onde vem as folhas, as árvores, o que elas precisam para viver. Tantas coisas podem ser trabalhadas a partir dali, conversadas, dialogadas, já com os bebês, né? A gente acha que talvez eles não vão compreender muitas coisas, mas eles já vão se familiarizando com termos, né? Com vários conceitos ali que vão sendo introduzidos de lá de bem pequenininhos. Mais uma possibilidade, então, todos aqueles elementos que estavam lá na caixa, né, eles podem ser utilizados também para pintura e colagem, por exemplo. Né? Aqui nós temos 3 fotinhos ali que mostram para a gente como que a gente pode utilizar tinta, né, tinta guache, e pegar galhos, folhas, aspinhas, né, pedras, enfim, e misturar ali, fazer uma pintura com isso em folhas ofício, fazer tipo um buquezinho de galhos ali, igual tá de folhas, aliás, igual tá na primeira imagem, e fazer de pincel, né, molha na tinta, faz de pincel, ou colagem, né, cola sementes, folhas, galhos, enfim. Então, dá para fazer inúmeras atividades de artes, por exemplo, utilizando elementos da natureza também, desde lados pequeninos, né? Então, vejam, foram todas atividades muito simples, que provavelmente vocês já ouviram falar ou já, de repente, utilizaram. Né? A questão é o olhar diferenciado que a gente vai levar a partir de agora para essas atividades para os nossos alunos, para as crianças. Por que simples atividades são tão importantes nessa relação criança e natureza? Esse conhecimento que vai sendo introduzido desde tão pequenos, né? E eles vão acostumando com isso ao passar das turmas na educação infantil, vão passar por maternal, vão passar pelo jardim, vão para os anos iniciais, entendendo a importância da natureza na nossa vida, né? Para o nosso meio. E por que é tão importante a gente entender que nós somos parte dela, não estamos à parte dela, né? Que nós precisamos uma da outra, a natureza do ser humano, o ser humano da natureza, né? Eles são interrelacionados, eles não estão separados. Então, quanto antes nós colocarmos, introduzirmos esse conceito para as crianças, mais consciência, mais sensibilização, mais criticidade eles vão desenvolvendo com o passar dos anos. Mesmo que a gente pense que eles são tão pequenos, eles não vão compreender isso, eles vão sim, vão começando a compreender esses conceitos e essa relação que é tão importante para a própria criança, né? Desde pequena ela ter
esses momentos de contato com a natureza, de brincar na natureza e de se sentir bem. Isso faz bem para a saúde dela, isso vai aliviar a sua ansiedade, entre outras coisas, né? Então, ao mesmo tempo que ela está bem, aprendendo, construindo novos conceitos, ela vai estar acalmando a sua ansiedade, se sentindo melhor, se sentindo bem no ambiente escolar, tá? E aí, com relação a isso, então, eu tenho uma pequena sugestão de leitura. Este livro vocês podem encontrar em PDF, tá? É Educação Ambiental Freiriana, de Ivo Dickman e Sônia Carneiro. Tudo que eles falam nesse livro é com a visão de Paulo Freire, tá? Então, eles vão falar muito lá sobre a relação do ser humano com a natureza, né? Que não há como desassociar essa relação. Eles vão tratar de várias temáticas importantíssimas que, resgatando Paulo Freire, né, do que a gente já conhece sobre ele, aprofundar um pouco mais, mas principalmente essa visão da educação ambiental de Paulo Freire e dessa relação do ser humano com a natureza, né? Por que isso é tão importante? Então, tem muita coisa boa nesse PDF, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail. Eu tenho esse material. Se vocês não conseguirem encontrar na internet, vocês podem enviar e-mail que eu devolvo para vocês como PDF em anexo, certo? É uma leitura muito importante, vai nos ajudar muito nessa questão de compreender por que essa importância, por que dessa relevância de compreender, de nos compreendermos como parte de um todo, né? Então, no momento que nós, professores, passamos a perceber desta forma, de ser indissociável a nossa relação com a natureza, a gente vai acrescentando isso nas nossas atividades e os nossos alunos vão ter essa possibilidade deste aprendizado, né, de se compreender parte do meio, né, e entender a sua responsabilidade com relação à natureza, com relação ao meio ambiente, né, porque nós temos uma responsabilidade enorme e se a gente não parar para pensar e repensar algumas atitudes, a gente precisa ter esse olhar, né, de sensibilidade e rever como a gente está se vendo no meio, ultimamente, nos últimos anos, enfim, quais são as nossas atitudes, as consequências das nossas atitudes. E esse livro vai nos trazer um pouco, vai nos fazer refletir bastante sobre essa relação, né, e vai nos resgatar muito de Paulo Freire também. Então, por hoje, é isso, tá? A gente conversou sobre 4 atividades que podem ser trabalhadas com o berçário, de uma forma muito simples, que carrega por trás muito conhecimento, um desenvolvimento enorme de consciência, de sensibilidade, e também vai proporcionar essas sensações de bem-estar para a criança com relação à natureza, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai conversar mais sobre isso, para as turmas de maternal, para as turmas de jardim, com próximas atividades diferentes, todas vão estar envolvendo, então, a natureza, ou elementos da natureza, de que forma nós podemos possibilitar essa relação, né, de criança e natureza, certo? Então, divulga esse vídeo, mostra para todos os professores que têm vontade de trabalhar envolvendo mais a natureza, trazendo esse contato, resgatando esse contato que é tão importante, né, da criança para o seu desenvolvimento, né? E divulga, curte, comenta, deixa teu comentário se tu quer, se tu tem alguma dúvida, alguma coisa específica em alguma faixa etária ali que tu queira tirar alguma dúvida, ou que tu queira alguma sugestão, alguma coisa que eu ainda não comentei aqui, enfim. Então coloca lá que eu vou sempre responder. Podem me enviar e-mails para aquele e-mail que eu coloquei ali no slide anterior. Podem me pedir o PDF que eu vou enviar para vocês também, certo? E se inscrevam, não esqueçam de se inscrever, né? E divulgar, para cada vez mais a gente compartilhar esses conhecimentos e divulgar que essa é a ideia, né? O que eu sei não pode ficar comigo, a gente tem que compartilhar e levar para a maior parte de pessoas possível para que vocês consigam trabalhar com seus alunos cada vez mais, cada vez melhor, cada vez pensando mais nessa relação criança e natureza, certo? Então tá, até a próxima.